Queria convidar todos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 4, por favor. Evangelho segundo João, capítulo 4. Hoje nós vamos estudar o evento, o trecho de Jesus e a mulher samaritana. Como o trecho é bem extenso, nós vamos dividir em duas partes. Hoje vamos estudar os versos 1 até 27 e na próxima semana vamos estudar do verso 28 até o versículo 42. A forma como nós conduzimos a pregação é basicamente lendo a palavra, buscando a interpretação mais fiel possível ao texto, explicando esse texto para a igreja e depois trazendo aplicações que não fujam do texto em si. É assim que nós temos conduzido e por isso que nós precisamos muito do auxílio do Senhor. Então vamos orar mais uma vez e pedir a sua orientação. Deus Santo e Eterno, a nossa oração agora é suplicando que o Teu Espírito haja nesse momento, nos dando a compreensão correta da Tua palavra, também nos dando um coração aberto para recebê-la e colocar em prática em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse trecho, ele está vinculado ao que nós já estudamos anteriormente, que fala sobre a purificação e o batismo. Então nós estamos praticamente continuando, e aqui seria o elo estabelecido por João, que nós acabamos chegando agora no capítulo 4, que tem assuntos que estão relacionados a esses. João, ele continua explorando uma série de diálogos de Jesus. Isso parece óbvio quando nós chegamos aqui. E em cada um deles, como nós já temos afirmado, Jesus se revela como o cumprimento de promessas e instituições do Antigo Testamento. Então, é um dos propósitos principais de João ao escrever esse livro. E tanto ele se apresenta conforme a compreensão do judaísmo, o judaísmo ortodoxo, tradicional, que era representado por Nicodemos, lá no capítulo 3, como também por aquele amplamente visto como imperfeito e até heterodoxo, como acontecia com os samaritanos, bem representado aqui nessa passagem. Então, João, ele busca evidenciar que Jesus de Nazaré é o Messias, a porta de entrada para a vida eterna e o ponto central de adoração, não apenas para os judeus, mas também para outros povos, como os samaritanos. Então, como certa vez disse João Calvino em um dos seus livros, a gente não vai perder agora muito tempo falando sobre outras questões periféricas. Vamos entrar logo no texto, que é o que mais nos importa. Então, à medida que a gente for lendo o texto, nós vamos trazendo a devida explicação. Versos 1 a 4 de João. A palavra do Senhor diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Meus irmãos, nós temos aqui basicamente uma saída estratégica de Jesus com os seus discípulos para evitar novas investidas dos fariseus. Lá no capítulo 1, nós vemos os fariseus chegando junto de João para saber se ele era o Messias. Nós vemos os fariseus chegando na pessoa de Nicodemos para questionar praticamente a mesma coisa. E agora nós temos aqueles boatos que começam no capítulo 3 de que João e Jesus estão como que concorrendo entre os seus ministérios. Mas nós percebemos no capítulo 1 também, verso 27, verso 35, 36 e 37, que não há nenhuma disputa ministerial. João Batista tem muito fixo em sua mente o que ele precisa fazer.
E Jesus também sabe a sua missão. Então, João foi chamado para preparar o caminho para Jesus. Não há nenhum conflito aqui, embora os dois grupos estejam batizando. No capítulo 3, verso 22, é dito que Jesus batizava. Mas era uma compreensão de algumas pessoas, porque o próprio João, agora no verso 2, explica que ele mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Mas, ainda que não houvesse toda essa crise, esses problemas entre os dois ministérios, Jesus decidiu partir para a Galileia a fim de não polarizar as coisas. Isso está no versículo número 3. E aí, no versículo 4, João faz uma afirmação bem curiosa. Ele diz assim: era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Por que é interessante? Porque a rota natural da Judéia para a Galileia passava por Samaria. Então, parece uma informação desnecessária. Se o caminho é esse mesmo, então para que dizer que ele precisava passar por Samaria? Qual o motivo de ressaltar isso? Então, são dois motivos. O primeiro, que ainda que fosse óbvio você passar por Samaria para chegar na Galileia, existia uma relação muito tensa entre judeus e samaritanos. E era comum, por causa desses problemas, ao invés deles saírem da Judéia e passar por Samaria até chegar na Galileia, eles atravessavam o Jordão e iam pelo leste. O percurso ficava bem mais distante, só que eles não estavam tão preocupados. Eles só não queriam passar por Samaria. Eles queriam evitar, de qualquer forma, passar por aquele lugar. Mas a palavrinha usada por João nesse evangelho, no texto que foi originalmente escrito, parece demonstrar que João não quer se limitar às condições meramente geográficas. Não é por isso que ele usou que era necessário passar. Porque João queria ensinar que Jesus tinha uma missão para com os samaritanos. E a sua entrada na região lhes era imprescindível e acabava refletindo a compulsão da ordem divina para salvar pessoas naquele lugar. Então, por que era necessário passar? Não só por uma questão geográfica, mas João está indo além. Lembra dos níveis de compreensão de João. Então, era necessário porque o caminho obrigava, mas era necessário porque Jesus precisava passar lá, porque Deus tinha pessoas para salvar naquele lugar. O texto continua, versos 5 e 6, João diz assim: Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Então Jesus chega agora a Samaria após uma viagem longa e cansativa. Irmãos, provavelmente Jesus e os seus discípulos andaram cerca de 120 quilômetros. Seria quase a distância de Juazeiro até o acampamento Peniel, em Iguatu. Naquela época não tinha transportes como hoje, então eles devem ter ido a pé. E aí, da Judéia até Samaria, Jesus chega, e é exatamente aqui onde João situa todo o evento. E essas informações, falar sobre Sicar, sobre o poço de Jacó, tudo isso é para nos localizar dentro da narrativa. O lugar onde eles estão aqui é muito importante para entender, inclusive, as palavras de Jesus para aquela mulher. O evento acontece próximo a Siquém, Gênesis capítulo 48, verso 22, onde os ossos de José foram enterrados. Há muita história aqui. Talvez Sicar seja o moderno povoado de Ascar, nas encostas do Monte Ebal. Por que é importante dizer isso? Porque foi no Monte Ebal que Moisés, as 12 tribos, se reuniram e Moisés, em Deuteronômio capítulo 27, entregou bênçãos e maldições para a nação. Na Bíblia nós não temos o relato desse poço de Jacó fora do Evangelho de João. Talvez esteja associado à mudança para a área de Siquém, como está registrado em Gênesis capítulo 33,
18 a 20. Mas alguns estudos afirmam que o poço de Jacó foi cavado por ele mesmo e era alimentado por uma fonte subterrânea que corria água. Por isso, muitas vezes aqui no verso 6, 11 e 12, fala sobre águas que correm, porque é uma referência a esse poço. Era um poço profundo de cerca de 30 metros, que já nessa época provavelmente tivesse perdido um pouco da sua capacidade, mas ainda assim um poço muito profundo. Agora, João, na narrativa, ele decide situar seus leitores com o momento exato do evento propriamente dito. Ele diz, na Almeida Revista Atualizada, que era a hora sexta. Na Nova Almeida Atualizada, nós já temos uma tradução mais contemporânea para nós, seria ao meio-dia. Isso explica o cansaço de Jesus, mas também nos informa muito sobre a continuação do texto. Versos 7 a 9, a palavra do Senhor diz: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Irmãos, esse é o momento em que a graça de Deus se encontra com o que há de mais pervertido em nosso coração: o preconceito. Jesus estava cansado e com sede, ele precisava de água, mas não tinha balde e os seus discípulos haviam saído para comprar comida na zona urbana mais próxima, que inclusive era em Samaria. E aqui já parece refletir um pouco dessa mudança do ministério dos discípulos ao caminharem com Jesus. Os discípulos não entravam em Samaria, mas agora Jesus faz com que eles entrem lá para comprar alguns alimentos. Então, nesse momento, nós somos apresentados ao objeto controverso da compaixão de Jesus. Uma mulher samaritana. João relata que Jesus ousou não apenas conversar com ela, mas também pedir água do seu próprio balde para se hidratar. Irmãos, existem muitos motivos, tanto sociais, políticos e religiosos, para que Jesus nem ao menos conversasse com aquela mulher. Eu vou citar apenas 3. Primeiro, não era comum na sociedade daquela época homens falarem abertamente com mulheres, principalmente os mestres que ensinavam a lei de Deus. Então era comum, era da tradição deles, uma tradição errada, mas era assim que eles se conduziam naquela sociedade. É por isso que há uma ênfase no texto sobre a sexualidade da mulher, no verso 7, no verso 9, além da reação dos discípulos do verso 27. Olha lá o verso 27, quando os discípulos voltam lá da zona urbana de Samaria, diz o texto: naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Então não era comum, não era normal para a sociedade deles, mas era o que estava acontecendo. Além disso, em segundo lugar, no verso 9 nós somos informados que os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus é judeu, aquela mulher era samaritana. Para contextualizar, nós sabemos que os assírios conquistaram Samaria por volta do ano 722 a.C. Eles povoaram aquela terra de estrangeiros que acabaram se casando com os israelitas sobreviventes e acabaram, por causa dessa relação, aderindo a uma religião dita samaritana, que era uma religião mista, uma religião um pouco diferente, para não dizer totalmente diferente, das dos judeus. Ao retornarem para a terra, depois desse exílio, eles eram considerados pelos judeus, isso antes de Jesus nascer, certo? Algumas décadas atrás. Eles consideravam os samaritanos como filhos rebeldes políticos, mestiços raciais,
e uma religião manchada por vários elementos inaceitáveis. Era assim a relação entre eles. Para você ter uma ideia, os judeus não usavam nem os pratos e talheres que um samaritano comia. Se eles soubessem que eles tinham comido ali, eles não comiam. Quanto mais beber água do próprio balde, né? E para agravar ainda mais, os judeus eles não podiam tocar em mulheres samaritanas. Há um comentário sobre algumas questões judaicas da época, que dizia que a crença deles era que as mulheres samaritanas, elas menstruavam desde o berço, e isso tornava elas cerimonialmente impuras a vida inteira. Era uma lenda que se criava, mas era tão forte a rivalidade entre eles que se tornava praticamente impossível que um homem como Jesus estivesse conversando com ela. Mas, em terceiro lugar, ela era uma mulher socialmente imoral. Os versos 17 e 18 afirmam que ela vivia, naquele momento, um relacionamento fora do casamento. Sem falar que ela já tinha tido 5 maridos antes daquele relacionamento. Provavelmente por morte ou divórcio, esses casamentos foram anulados. Mas a opinião rabínica daquela época reprovava mais que 3 casamentos, ainda que fossem todos legais. Então a gente vê uma série de questões envolvidas aqui que tornam ainda mais aquela mulher improvável para aquele diálogo com Jesus. E não era comum mulheres irem sozinhas aos poços. Geralmente, elas iam acompanhadas, ou, quando não acompanhadas, mas sempre iam mais cedo ou mais tarde, quando o sol era menor. Como diz aqui no interior, né? Quando o sol era frio. Então, era esse momento que elas iam. É por isso que o fato dela ter ido sozinha e naquele horário pode demonstrar a sua condição moral. Por isso que João faz questão de dizer que era meio-dia, no versículo 6. Irmãos, esse é o cenário. Mas apesar de todos esses motivos que poderiam impedir o diálogo de Jesus com aquela mulher, ele não apenas desenvolveu uma curta, tímida, furtiva e oportuna conversa, que ele poderia fazer. Mas ele foi muito além disso. Versos 10 a 12, o texto diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde é que vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Irmãos, é curioso o modo como Jesus ele se expressa aqui no verso 10. Ele não tinha água, mas ele oferece água. E aquela que tinha água, a mulher samaritana estava com balde, o poço estava lá, a cacimba estava lá. Ela deveria pedir água. É estranho tudo isso, mas é estranho porque Jesus ele tinha um sentido espiritual mais profundo em vista. Ele não estava falando meramente de água física, água que mataria a sede. Mas ele estava falando sobre algo mais importante. No verso 10 ainda, Jesus diz: se você conhecesse o dom de Deus, e aqui dom tem pelo menos 2 alternativas possíveis para o significado. Pode ser vida eterna e pode ser uma palavra para as Escrituras. Então pode ser essas 2 ideias. Então o que poderia ser o dom? Ou Jesus está falando da vida eterna, se você conhecesse o dom de Deus, a vida eterna, então você pediria água para mim. Mas também ele pode estar falando sobre as Escrituras. E pelo contexto, principalmente o verso 22, a segunda alternativa é preferível. Ou seja, Jesus estaria dizendo
Se você conhecesse de fato as Escrituras, você pediria a água que dá vida espiritual. Seria basicamente isso que Jesus estava dizendo. Ele está dizendo isso, a gente vai ver melhor um pouco à frente, mas porque os samaritanos só conheciam e reconheciam o Pentateuco como palavra de Deus. E ainda era cheia de alterações. E é por isso que Jesus provavelmente falou nesses termos. Mas Jesus oferece uma água viva. Pastor, o que é isso? É aquela que fica no fundo do mar? Não, não é isso. Tem dois significados possíveis. Pode ser uma metáfora sobre água fresca, tão difícil em tempos quentes, pode ser isso. Mas pode ser uma água sobrenatural, que os profetas já haviam falado. Nós já mencionamos naquela conversa com Nicodemos uma água que purifica, está relacionado com o Espírito. E lá em João capítulo 7, peço que você passe um pouquinho, aqui é como uma chave de interpretação. Em João capítulo 7, nos é dito que essa água viva diz respeito à habitação do Espírito Santo. Verso 38 e verso 39 de João capítulo 7, a palavra do Senhor diz assim. João capítulo 7, 38 e 39. Quem crê em mim, diz Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João vai explicar o que é isso. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, quando Jesus fala para ela, olha, se você conhecesse as Escrituras, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria o Espírito. Ele lhe daria a fonte de vida eterna. Era basicamente isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Porém, as referências que Jesus fez não foram bem compreendidas por ela. É por isso a sua resposta no verso 11 que parece demonstrar que ela foi levemente desdenhosa com Jesus. Ela primeiro diz, o senhor não tem balde, o poço é fundo. Onde é que o senhor vai tirar essa água? Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Senhor aqui, na boca dessa mulher, não é uma expressão cristológica, de um respeito devido a Jesus, mas é uma palavra respeitosa. Na perspectiva dela, se Jesus conseguisse pegar água sem balde e em um poço tão fundo, ele seria superior a Jacó para prover água naquele lugar, precisou cavar um poço e ver os meus para tirar água. Então é isso que ela está dizendo. Olha, Jacó, quando chegou aqui e precisou de água, ele cavou o poço e conseguiu buscar água lá. Você nem tem balde e o poço é profundo. Se você conseguir água nesse lugar de outra forma, você é maior do que Jacó. Então você está dizendo que é maior do que Jacó? O nosso pai, que bebeu dessa água e ainda deu para os seus animais? Então parece uma resposta um tanto imatura, parece uma resposta desdenhosa de alguém que não entendeu o que Jesus estava dizendo. E a mesma coisa acontece nos versos seguintes, versos 13 a 15, o texto diz assim. Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Mais uma vez, Jesus está falando sobre uma realidade espiritual, mas ela só consegue conceber a realidade material. Jesus fala, olha, se você pedir, você vai receber água que vai correr para sempre. Ela diz, pois então me dê dessa água, que eu não quero mais voltar nesse poço não vou ter mais sede. Então parece ser o tom da fala daquela mulher. A água que a mulher estava se referindo
só saciaria a sede física. Jesus menciona isso na sua fala. Mas a água que Jesus estava se referindo saciaria a sede para sempre, tornando aquela mulher um poço que não deixaria mais de correr água. É basicamente isso que Jesus está dizendo. Com esse tipo de afirmação, Jesus estava fazendo uso de uma linguagem que era comum dos samaritanos sobre o dia da expiação da cultura deles. Os irmãos lembram que o dia da expiação para os judeus era o dia que marcava ali o perdão dos pecados, animais sendo mortos em sacrifício a Deus, e tinha lá aquele momento do bode emissário e o bode do sacrifício. Um era sacrificado ali, o outro enviado para o deserto como um símbolo do perdão dos pecados. Para os samaritanos, o dia da expiação dizia respeito a outro nome, não era necessariamente o Messias, como nós entendemos, o Cristo, mas a nomenclatura que eles usavam era Taheb. Então não era Messias, mas era o Taheb deles. Então o dia da expiação tem a ver com o Taheb, e eles sempre voltavam para Números capítulo 24, verso 7, para dizer que no dia que o Taheb, o Messias, viesse, águas fluiriam dos seus baldes. Não acabaria mais de fluir água. E Jesus está exatamente entrando no campo deles aqui e dizendo, olha, se você beber dessa água que você está dizendo acerca de Jacó, você vai voltar a ter sede. Mas todos aqueles que beberem da água que eu der, nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, as águas que eu lhe der vão jorrar para a vida eterna. Vão fluir dos seus baldes. Então Jesus está usando essa metáfora para ensinar novamente àquela mulher verdades espirituais e eternas, e não apenas sobre água que matava a sede ali. Mas, novamente, ela só entende o sentido superficial e material daquelas palavras. E ela foi irônica mais uma vez. E Jesus, ele conhecia o coração e a vida daquela mulher. Nós já provamos isso em João 1,48, ele conhecia Natanael na sua intimidade. E em capítulo 2, 24 e 25 diz que Jesus conhecia o coração e a natureza dos seres humanos. Então Jesus conhecia também o coração daquela mulher. E é por isso que Jesus decidiu tocar em áreas mais delicadas e profundas da sua vida. Então, se ela não estava entendendo e ela estava sendo desdenhosa, então está na hora de aprofundar a discussão. E aí Jesus então diz assim, vá, chame seu marido e volte aqui. É como se dissesse, tá bom, então se você quer nunca mais ter sede, nem precisar vir, mas fala buscar seu marido, traga ele aqui. Pronto, a partir desse momento é como se tivesse tocado na ferida dela. Porque essa fala, olha, traga seu marido aqui, certamente veio à memória dela que o marido não era marido, que ela já teve 5, que ficaram pelo caminho. Então agora Jesus começa a trabalhar, como um certo teólogo evangélico diz, tirando o telhado dela. Porque até agora Jesus estava fazendo chover na casa dela. Mas o telhado estava muito forte. Aí Jesus disse, espera aí, deixa eu tirar o telhado dela para chover dentro de casa. Que aí quando começa a chover a pessoa começa a se preocupar. Jesus fez isso. E nós já mencionamos aqui sobre o quadro geral daquela mulher. Nós temos aí versos 16 até o verso 19, as seguintes palavras. Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. Porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Quando Jesus ele menciona o não ter marido aqui, e quando a mulher responde exatamente nos mesmos termos, dá para perceber que as palavras dela parecem demonstrar um certo tipo de tristeza. Um tom que induziria ao fim daquele diálogo. É como se ela tivesse dito assim, não, eu não tenho marido, não.
e ficasse ali saindo daquela conversa como se não quisesse continuar mais, porque aquilo era muito comprometedor para ela. Mas ao insistir em detalhes tão íntimos e inacessíveis a um homem que vinha de longe e certamente não conhecia aquela mulher, acabou gerando uma expressão um pouco mais respeitosa da parte dela, porque depois que ela diz, olha, eu não tenho marido, e Jesus escancara o seu passado, escancara a sua realidade, ela diz, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Não é possível que uma pessoa que sabe do passado de alguém, alguém que conhece tão intimamente a vida, sem nem estar aqui, sem ser daqui, sem conhecer, não seja alguém enviado por Deus. Um profeta do Senhor. Mas esse reconhecimento, embora ainda não fosse tudo aquilo que era necessário sobre quem Jesus era, porque no verso 25 ela vai dizer, olha, vai vir o Messias ainda. Ela não entendeu ainda quem Jesus era. Mas ainda assim, esse reconhecimento aguçou novamente a disposição daquela mulher para continuar o diálogo. Mas agora sobre questões religiosas e espirituais importantes. Olha o que é que diz o verso 20. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, depois que ela menciona que Jesus era um profeta, agora, embora seja difícil identificar o sentimento por trás das suas palavras, mas pode ser um desejo sincero de elucidar uma grande questão entre judeus e samaritanos sobre o verdadeiro lugar da adoração. Em Deuteronômio capítulo 12, versos 5 a 7, nós temos uma passagem onde Deus ordena que o seu povo buscasse o verdadeiro lugar de adoração. De acordo com os judeus, o lugar era o templo em Jerusalém, seguindo a tradição dos escritos após o Pentateuco. Porque no Pentateuco nós temos ali os livros de Moisés e não temos os desdobramentos em Davi, Salomão e assim por diante. Então, para os judeus, o lugar de adoração era em Jerusalém. Jesus fala sobre isso no verso 21. É em Jerusalém que adoram o Pai. Já segundo os samaritanos, que só acreditavam no Pentateuco, eles deveriam buscar na mesma região onde eles estavam naquele momento ali na conversa. Era uma região onde Abraão construiu um altar em Siquém, Gênesis capítulo 12, versos 6 a 7. Era onde o povo de Israel entrou na terra prometida, foi a partir daquele local, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 11, verso 29 a 31. E onde, segundo a crença deles, Moisés entregou o decálogo. Nós sabemos que foi no Monte Sião, mas eles acreditavam que foi no Monte Gerizim, que Moisés entregou. Então, se tudo isso aconteceu naquele lugar, então para os samaritanos e, consequentemente, para aquela mulher, era naquele monte onde Jesus estava que seria o verdadeiro lugar de adoração. Então essa é a dúvida dela. Olha, o senhor é profeta, mas por que é que vocês dizem que é em Jerusalém e nós dizemos que é aqui onde deve ser adorado? Mas prontamente Jesus amplia os nortes daquela mulher sobre uma nova realidade que estava sendo inaugurada por ele. Que não só em Jerusalém, ou no Monte Gerizim, ou no Monte Ebal, que Deus seria adorado. Mas algo muito mais abrangente, era no mundo inteiro. Então Jesus usa aquela palavra que ela disse para ensinar algo importantíssimo. Versos 21 até o 24, o texto diz assim. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora Jesus responde à pergunta dela.
A palavra que é usada aqui, vem a hora, é literalmente está chegando a hora. E quando a palavra hora não está qualificado de outra forma nesse evangelho, sempre se refere a quando Jesus fosse crucificado, ressuscitado e exaltado, como está lá no capítulo 16, verso 32 em diante. Então Jesus está dizendo para aquela mulher, olha, quando chegasse essa hora, esse momento, a adoração não se limitaria a um lugar geográfico. Não seria mais nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim e nem em qualquer outro lugar especificamente. A adoração seria de uma outra natureza. No verso 22, ele traz uma palavra explicativa, dizendo para ela que o objeto da adoração que eles tinham, que era conhecido pelos samaritanos, não era correto. Ele diz, olha, vocês adoram o que não conhecem. Por quê? Olha, irmão, se você tem uma Bíblia que ensina o que é errado, a sua adoração vai ser errada. Então isso acontece com os testemunhos de Jeová. Então é uma tradução cheia de mudanças que ensinam o que é errado. E quando você lê o que é errado, você vai adorar de forma errada e a pessoa errada. Para os samaritanos também era assim. A Bíblia deles era diferente da Bíblia que deveria ser, de fato, a palavra de Deus. Tinha modificações e era incompleta. Então Jesus está dizendo, olha, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Deus deu a salvação aos judeus e, junto à salvação, deu a sua revelação. É por isso que os judeus adoravam a quem conheciam, diferente dos samaritanos. Então a questão aqui é o objeto da adoração. Isso acontecia por causa dessa revelação que eles tinham. Mas Jesus deixa claro para eles que era algo muito importante. Por quê? No verso 23, agora falando sobre aquela mesma hora, vem a hora e já chegou, Jesus está dizendo que ela precisava entender que a questão aqui não é apenas sobre onde adorar. A questão não é sobre o lugar da adoração, mas o como adorar. Era aqui que estava o cerne da questão. Apesar, claro, de Jesus dar devido valor aos lugares de adoração. Ele não despreza isso. Mas ele diz, olha, a hora está vindo. E agora é. Por que ele está dizendo isso? Nós já falamos anteriormente que quando ele fala sobre a hora, é exatamente aquele momento da sua morte, ressurreição e exaltação. Quando o Espírito viria habitar nos crentes, formar a igreja, e aí essa hora estaria completa. Mas Jesus, ele antecipa algo aqui. Ele diz, olha, vem a hora, mas já chegou. Por que chegou? Porque ele estava na terra. O Messias estava lá. Jesus estava lá. Ele estava inaugurando esse novo tempo, embora não fosse plenamente inaugurado. Isso significava que ele estava trazendo uma nova ordem das coisas, uma nova realidade. Jesus era o verdadeiro templo. Capítulo 2, versos 19 a 22. A sua morte e exaltação constituiriam o ponto central do qual o dom do Espírito dependia para a sua vinda. Os verdadeiros adoradores não seriam mais julgados por aspectos meramente externos, como aquela mulher estava preocupada. Mas os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Mas o que significa isso? Aqui nós não estamos diante de duas características necessariamente separáveis da adoração. Você adora em espírito e você adora em verdade. A preposição que está regendo aqui esses dois substantivos, espírito e verdade, acabam mostrando que é um todo unido aqui. São distintos, mas estão juntos. A adoração é em espírito e em verdade, como se fosse uma coisa só, uma moeda com dois lados. De uma forma que adorar em espírito e em verdade é como que você entrando em um novo mundo, em um novo reino. E esse reino é o reino do espírito e da verdade.
Então, se eu quero adorar a Deus verdadeiramente, eu tenho que entrar nesse reino, entrar nesse mundo, nessa nova realidade que estava sendo inaugurado por Jesus. Mas, além disso, quando eu estou dentro desse reino, eu preciso adorar a Deus de uma forma espiritual e por meio da verdade. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Olha, mulher, não é onde, mas é como. Não é em Jerusalém ou no Monte Gerizim, mas é adorar a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Quando Davi decidiu fazer um templo para Deus, Deus disse: Davi, desde que eu chamei vocês, eu nunca precisei de uma casa. Aí você acha que eu preciso agora? Eu sou espírito, eu não preciso de uma casa. Então Jesus está trazendo exatamente essa ideia. Olha, Deus é espírito. Ele não precisa necessariamente de um prédio geográfico para ser adorado. E depois de toda essa explicação de Jesus, a mulher parece não ter entendido tudo o que precisava, obviamente. E aí por isso que ela introduz o Messias como aquele que iria explicar melhor toda essa questão da adoração. Era a crença deles. A palavra Tareb é aquele que retorna, é o restaurador. Seria o profeta divino de Deuteronômio capítulo 18. Então, quando viesse, ele iria esclarecer tudo isso. Então, Jesus não precisava ficar ali falando sobre tudo aquilo, porque ia chegar o momento que quando viesse o Tareb, o Messias, iria resolver tudo. Mas é curioso, irmãos, que no texto que originalmente foi escrito também é a palavra para Messias lá. Só que os samaritanos só começaram a usar o termo Messias no século 17. Isso demonstra que aquela mulher estava tendo uma certa consideração por Jesus. E falou exatamente nos termos dos judeus. Ela estava respeitando Jesus até então, ao dizer, olha, tudo bem, você falou sobre a adoração, mas quando vier o Messias, então, aí ele vai elucidar tudo, vai anunciar todas as coisas que nós precisamos. Ao que Jesus, no verso 26, diz o quê? Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Como Jesus estava num local geográfico distante de Jerusalém, onde as expectativas eram diferentes sobre o Messias, ele podia falar abertamente que ele era o Messias. Se ele falasse isso lá em Jerusalém, aí pronto. Ia criar assim, um alvoroço lá. Ah, então o Messias iam querer entronizar ele, era uma bagunça. Mas naquela conversa com aquela samaritana, ele decide revelar quem ele era. Ele diz, eu sou o Messias, eu mesmo que estou falando com você. Então, nesse momento, Jesus se apresenta como o Tareb tão esperado. Eu sou o Messias aqui seria o equivalente para eu sou o Tareb que vocês esperam. O Salvador do mundo havia chegado para salvar também os samaritanos. Aquele que estava revelando a verdade sobre a adoração e salvação chegou ao mundo. O Messias que daria água viva para ela e seu povo estava ali. Era ele quem deveria ser adorado, independente se em Jerusalém ou no Monte Gerizim ou em qualquer outro lugar. Era isso que ela precisava entender. Era essa verdade que ela precisava internalizar. Mas antes que a gente tenha a sua reação no verso 18, os discípulos chegam, no verso 27. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? A surpresa dos discípulos de Jesus aqui revela e reflete o preconceito da época. Porém, o próprio Jesus não era refém do sexismo do seu tempo. Os discípulos chegaram e não se dirigiram à mulher para perguntar o que é que ela está querendo. Provavelmente para que não se enquadrassem na sua própria condenação dele estar falando com uma mulher.
Mas também não perguntaram a Jesus por que o Senhor está falando com ela. Talvez tivessem feito isso em um outro momento, mas a urgência dos assuntos, o que estava acontecendo, o que nós veremos a seguir, parece que silenciou eles a não perguntarem algo a Jesus naquele momento. Irmãos, Jesus de Nazaré era o Messias prometido, tanto para judeus como para os samaritanos. Nele, todas as pessoas poderiam encontrar o caminho para a salvação, mas também a direção correta para a adoração. É isso que João quer nos ensinar. Mas eu quero encerrar trazendo aqui algumas aplicações para nossas vidas. A primeira delas, irmãos, dentro dessa passagem, eu volto aqui para o verso 4, quando João disse que era necessário passar pela região da Samaria. Aqui tem a ver com a soberania de Deus. Tem a ver com o mover de Deus e a missão de Jesus. E aqui eu quero chamar a atenção para algo importante para nós. Irmãos, definitivamente, o lugar onde nós moramos, os lugares onde nós frequentamos, as regiões em que nós passamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, convivemos ou encontramos na nossa jornada, não é por acaso. Nunca é por acaso, se a gente considerar a soberania divina. Tem um certo teólogo que disse que, na perspectiva de Deus, a vida não é só geográfica, mas é teográfica. Porque onde nós estamos, é Deus que está movendo as coisas. Então, nós podemos afirmar, diante disso, que semelhante a Jesus, que era necessário passar por Samaria para que pessoas fossem salvas, as situações que nós vivenciamos com outras pessoas em certos lugares, foi tudo preparado pela divina providência de Deus. Para que, de alguma forma, nós sirvamos a Ele como mensageiros das boas novas. Irmãos, isso é fabuloso o que acontece aqui. Porque se nós passarmos a enxergar as coisas dessa maneira, a nossa atuação como discípulos de Jesus será mais habitual, intensa e efetiva. Não é verdade? Então você entra no ônibus, aí você senta lá indo para o trabalho, alguém senta do seu lado. Aquela pessoa não sentou ali, naquela hora, naquele momento, naquele dia, por acaso. Você foi uma viagem, o pneu furou, aí você furou exatamente em frente a uma casa que você não conhece, sabe nem quem mora lá. Aí a pessoa diz, o que aconteceu? Vem para cá, toma um café, a gente ajuda já. Não foi por acaso. Aquele colega do trabalho que chega para você perguntando sobre assuntos religiosos. Não foi por acaso. A gente tem perdido a visão da soberania de Deus e do controle dele sobre todas as coisas. Mas se a gente enxergar a vida por essa ótica, todo lugar onde a gente chega e com todas as pessoas que nós conversamos é um potencial missionário. É uma chance que nós temos ali de sermos mensageiros de Deus na terra. Então não olhe mais para os lugares onde você mora, frequenta, passa, e as pessoas com quem você se relaciona, convive ou encontra, como se fosse resultado do acaso. Mas é Deus querendo usar eu e você naquela situação. Em segundo lugar, agora olhando para o verso 14, Jesus diz para aquela mulher, olha, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Isso aqui é fenomenal. Isso aqui é uma das frases mais incríveis de Jesus. Porque nós somos ensinados desde cedo que nós podemos satisfazer os anseios do nosso coração com pessoas, coisas, lugares e eventos. Então, se eu estou com o coração triste, se eu estou com o coração capengando, né? É porque eu preciso de amigos, um namorado,
Um casamento? Talvez ir ao shopping fazer compras? Uma viagem, quem sabe? Ou uma festa onde eu possa alegrar o meu coração? Mas é isso que o mundo ensina. E olha, irmãos, isso é tão real em nossas vidas que muitas vezes nós estamos tristes, angustiados por alguma situação, sentindo algum vazio no coração. Mas o nosso coração só volta ao normal quando a gente possui alguma coisa, vai para algum lugar diferente, participa de alguma coisa. É aquilo que vai me mover, é aquilo que me enche, que me preenche. É por isso que muitas pessoas tiram a vida quando perdem relacionamento. É por isso que muitas pessoas se jogam nas drogas, no álcool, na bebida e tantas coisas. É por isso que tem pessoas que não sossegam e precisam viajar o tempo todo para poder satisfazer o seu coração. É por isso que pessoas não conseguem ficar paradas, têm que ficar criando eventos para poder encher o seu peito de satisfação. Porém, um coração que foi criado para comportar Deus, é impossível ser preenchido de outra forma. Uma síntese da ideia central que permeia as obras do Fyodor Dostoiévski ilustra bem esse ponto, é que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Somente Deus pode saciar a nossa sede espiritual. É somente Ele quem vai fazer com que o nosso coração sossegue na busca intensa e frenética por ídolos que se assentem no trono do nosso coração. Diante disso, irmãos, é necessário primeiro receber o Espírito através da salvação. Pessoas extremamente inquietas, que não descansam o coração em Deus, pode ser sinal de um coração destronado, sem uma referência teológica lá dentro. Mas o contrário é verdadeiro. Um coração que sossegue em Deus pode ser exatamente a evidência de um coração que tem o Espírito. Alguém que foi salvo. E alguém que agora vai desenvolver uma vida que valoriza mais as realidades espirituais, porque é isso que aquieta um coração. Eu não estou dizendo que se relacionar com pessoas, ter coisas, ir para lugares e participar de eventos é algo ruim, pecaminoso, desnecessário. Eu só estou dizendo que essas coisas não devem ser o carro-chefe do nosso coração. Mas em terceiro lugar, vamos falar sobre adoração cristã e o desenvolvimento da nossa religiosidade. Jesus estabelece um padrão aqui. Viver a vida cristã e adorar a Deus não é apenas intramuros, mas também extramuros. Ou seja, embora um prédio seja importante para a nossa adoração a Deus, edificação dos membros, desenvolvimento da comunhão e a realização da missão, a igreja não pode ficar limitada a um espaço geográfico. Essa é, inclusive, uma das principais características da natureza metodológica de uma igreja. Ela é móvel. É por isso que ela se expande e abrange. Porque agora o Espírito habita nas pessoas, não é no prédio. Portanto, irmãos, dentro dessa perspectiva, nós devemos aprimorar a nossa vida cristã todos os dias. Quando nós saímos daqui, terminou o culto. Você não está indo embora da igreja. Você não está encerrando a sua adoração. Você está se despedindo dos demais membros da igreja a qual você faz parte. Isso muda tudo. Independente de onde nós estivermos, independente do lugar onde nós estamos, é o lugar onde nós devemos valorizar mais as pessoas do que as coisas, buscar a Deus, adorar a Ele e desenvolver a nossa fé e missão. Igreja não encerra quando o culto acaba. Não encerra. Nós não vamos para a igreja, embora a igreja
tem esse nome porque nós nos reunimos aqui nesse prédio, né? É uma nomenclatura. E não é pecado dizer isso. Mas quando eu digo que eu vou para a igreja no sentido mais pleno da frase, eu estou totalmente equivocado. Porque a igreja são pessoas e não coisas. Mas eu finalizo agora falando um pouco sobre soteriologia e eclesiologia. O que é isso, pastor? Salvação e igreja. Vamos falar sobre essas duas coisas. Irmãos, nós aprendemos com esse texto que Jesus ele é o cabeça da igreja. Nós sabemos que ele é quem dita as regras e o modelo de todas as coisas. Em Efésios nós temos essa confirmação. Então a salvação e a compreensão sobre a igreja parte do seu modelo, do seu padrão. Então, eu quero chamar a atenção para algo muito específico aqui que a gente não pode deixar de mão. Da mesma forma que Jesus ele foi marcado pelo amor e acolhimento dos marginalizados, também a sua igreja deve ser marcada pelo mesmo sentimento e postura. Eu sei, irmãos, que isso não é uma tarefa fácil. Envolve muitos desafios. Muitos. Só que mesmo com todos os desafios e as lutas que nós precisaríamos travar para fazer exatamente isso, nós devemos sempre lembrar que o nosso compromisso primário não é com agendas políticas, sociais ou religiosas. O nosso compromisso supremo é com Jesus. Não é com o nosso conforto, com a nossa segurança, com o nosso bem-estar, é com Jesus. É por isso que essas pessoas excluídas pela sociedade, párias morais, devem encontrar abrigo em nosso meio. As pessoas que Deus deseja chamar de filhos, nós devemos tratar como possíveis irmãos. Ou não é verdade? Embora seja um grande desafio, é isso que nós precisamos fazer e ser. Mas fica a pergunta, nós temos realizado a missão de Jesus de forma habitual, intensa e efetiva? Será se o nosso coração é preenchido por Deus ou vive inquieto e carente por tantas coisas? Será se nós estamos limitando a adoração de Deus e a nossa missão a um prédio? Será se temos aberto as portas da igreja para que as pessoas desprezadas do mundo também possam ter acesso à graça de Deus como nós tivemos? Irmão, certa vez eu ouvi de um pastor sábio, que das piores pessoas Deus faz os melhores missionários. Não é uma regra, mas já aconteceu bastante. Inclusive com a mulher samaritana. Sabia disso? Mas é o que nós veremos na próxima pregação. Vamos orar. Senhor, quando nós abrimos a Tua palavra e estudamos, e quando nós não colocamos as nossas verdades no texto bíblico, muitas vezes nós ouviremos verdades que são maiores do que nós. Nós seremos apresentados a um padrão que está distante da forma como nós conduzimos as coisas. Nós somos confrontados com uma realidade que é inacessível para nós ainda. Mas que isso não seja desmotivador para nós. Pelo contrário, que seja o momento de uma reflexão, que seja o momento de colocar em orações, de sondar o nosso coração, a nossa vida,
e buscar saber se nós precisamos ou não mudar em determinadas áreas a fim de nos parecermos mais com o Senhor Jesus. Foi difícil nós sermos aceitos como teu povo. Nós conhecemos os nossos pecados. Talvez os nossos pecados sejam mais internos do que externos. E por isso nos achamos superiores a outras pessoas. Mas tem pessoas que têm pecados mais externos do que internos. E nós somos tendenciosos a desprezar essas pessoas como o mundo faz, enquanto nós deveríamos abrir as portas para que eles encontrem a mesma esperança que nós encontramos um dia. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos na adoração. Ajude-nos na nossa missão. Ajude-nos na nossa compreensão da graça. É isso que nós precisamos. É sobre isso que nós oramos. Pelo poder do Espírito, para a glória de Deus, para o bem dos seres humanos. Em nome de Jesus. Amém.